A Associação Bem Viver e o projeto Telas da Inclusão, com o apoio da Fundação Cultural do Estado do Pará, Governo do Pará, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, apresentam Os Lugares Visitados por Celina, um livro escrito e ilustrado por Celina da Silva Moura. Os lugares visitados por Celina. Era uma vez uma menina chamada Celina. Um dia, Celina e sua amiga visitaram um museu. Quando chegou à sua casa, Celina saiu para tomar banho no rio. Após o banho, Celina foi brincar na floresta. Depois foi visitar a sua avó. Estava chovendo na casa da sua avó. Logo, Celina correu para pular nas poças da água, formada pela chuva.